Bom, pessoal, agora vamos resolver a quarta questão da lista, ok? Vamos lá. Coletou-se uma amostra de solo com um anel volumétrico de 200 centímetros cúbicos a uma profundidade de 10 centímetros. Obteve-se a massa de 332 gramas e, posteriormente, massa de solo seco de 281 gramas. Após a coleta, preste bem atenção agora nessa passagem, viu? Fez-se um teste de compactação do solo, passando sobre ele um rolo compressor. Nova amostra coletada com o mesmo anel e a mesma profundidade apresentou massa de 360 gramas, ou seja, no mesmo anel que coletou a primeira, tem-se o mesmo volume para a amostra B, equivalente a 200 centímetros cúbicos. E aí essa amostra com a massa de 360 gramas levou-se para a estufa e resultou em uma massa de solo seco de 305 gramas. Aí ele pede, determine antes e depois da compactação a densidade global, a umidade em base de massa, umidade em base de volume e a porosidade total. E ele pede para ambos os casos considerar a densidade das partículas. Então vamos lá. O que essa questão está pedindo? Ele chegou com um cilindro na propriedade e coletou uma amostra que a gente pode chamar uma amostra de solo A, por exemplo, ou amostra A, por exemplo. E aí depois ele passou um rolo compressor compactando esse solo e retirou-se uma amostra B, por exemplo. E aí ele pede para calcular a densidade do solo, umidade à base de massa e de volume e a porosidade total em ambas as situações. Ok? E aí eu já deixo logo o questionamento, em qual dos casos você acha que vai encontrar uma maior densidade, uma maior umidade ou até mesmo uma maior porosidade total, ok? Vamos colocar aqui todas as informações que a gente consegue retirar. Questão 4. O volume do cilindro ou volume do solo é o mesmo, ok? De 200 centímetros cúbicos. Densidade das partículas também foi a mesma. Deixa eu só pegar aqui novamente qual foi o valor. 2,7 gramas por centímetros cúbicos. Então vamos separar assim, ó. A amostra A e a amostra B. Quem foi minha massa úmida? Quem foi minha massa seca? E apenas só foi essas informações, se não me falha a memória. Massa úmida e massa seca, ok? Vou pegar aqui de novo na questão. A massa úmida do solo A, ou da amostra A, foi 332 gramas, ok? A massa seca foi de 281 gramas. A massa úmida, se eu não me engano, foi 360 gramas e aqui 305 gramas. Só conferir aqui. Exatamente. Então vamos lá, vou anotar aqui em cima quais os parâmetros que a gente vai precisar para resolver essa questão. Densidade do solo, quem mais que pediu? Umidade volumétrica, umidade gravimétrica e porosidade total, ok? São esses parâmetros que a gente vai resolver, tanto para a amostra A e a amostra B. Vou repetir a pergunta, em qual das amostras você vai esperar maior densidade, maior umidade e maior porosidade total? E aí você pausa esse vídeo e se pergunta, eu acho que na densidade do solo do solo A ou da amostra A vai ser maior, da amostra B eu acho que vai ser menor. E aí você tenta fazer esse raciocínio, ok? Mas vamos lá. Densidade do solo da amostra A. Vamos calcular todos os parâmetros de cada amostra por vez, beleza? Densidade do solo, você já sabe que é a massa seca dividido pelo volume do solo. Massa seca, que já deu essa informação. Volume do solo, que eu também já tenho, que é de 200 centímetros cúbicos, ok? 281 gramas dividido por 200 centímetros cúbicos, ok? Com o auxílio de uma calculadora, eu vou agilizar esses cálculos. 1,405 gramas por centímetro cúbico. Beleza?
Lembra aquela parte interpretativa que a gente estava fazendo nas outras questões? A cada 1 centímetro cúbico de solo, eu vou ter 1,405 gramas de solo, ok? Lembre-se, é um fator até de conversão. Umidade gravimétrica. Massa de água dividido pela massa seca, ok? Quem vai ser minha massa de água? Se eu entro com uma amostra de 332 gramas e depois saio com uma amostra de 281 gramas, simplesmente a água vai ser a diferença desses ambos resultados, beleza? Então, nesse processo laboratorial, perde-se a água nesse contexto, ok? Então, vamos lá. (332 menos 281 dividido por 281 resulta em 0,1815 gramas por gramas. Multiplicado por 100, eu vou ter 18,15% na umidade gravimétrica. Iremos calcular agora a umidade volumétrica, ok? Vou utilizar aquela segunda fórmula só para nós irmos nos familiarizando, ok? Que é a densidade do solo vezes a umidade gravimétrica, beleza? Que é minha umidade gravimétrica? 0,1815, ok? Sempre colocar em decimal nessas resoluções. Que é minha densidade do solo? 1,405 gramas por centímetro cúbico, perfeito? Vamos lá. 0,1815 vezes 1,405. Encontrei 0,255. Então, umidade volumétrica vai ser 0,255 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Significa dizer que a cada 1 centímetro cúbico de solo eu vou ter 0,255 ou 0,255 centímetros cúbicos de água, beleza? Vamos multiplicar por 100. Então, dentro de todo o meu solo, a parte que se constitui de água representa 25,5%, ok? Vamos para o último ponto, que é porosidade total. Lembra daquela fórmula resumida que nós já calculamos? Densidade do solo dividido pela densidade das partículas. Que é a minha densidade do solo? 1,405. Que é a minha densidade das partículas? 2,7. Ok? Ah, só faltou um menos aqui. Vou colocar aqui bem pequeno, ok? Vamos resolver? Então, resultando no valor aproximadamente de 0,48 centímetros cúbicos por centímetro cúbico. Multiplica por 100, você vai encontrar um valor de 48%. Como é que a gente interpreta esse valor aqui? Dentro de todo o meu solo, a parte porosa é representada por 48%, beleza? Então, capta esse valor, capta esse, a umidade gravimétrica e a densidade. E agora vamos calcular a amostra B, ok? Vou apagar esses valores aqui e só vou deixar o resultado. Ok? Então vamos lá, a gente concluiu ali uma umidade volumétrica de 25,5%, uma porosidade total de 48%, uma densidade do solo de 1,405 gramas por centímetro cúbico e uma umidade gravimétrica de 18,15%. Aí entra o que eu já questionei a vocês. Onde se espera maior valor?
Na amostra B, você acha que vai ter uma porosidade maior que 48%? Menor? Na densidade do solo, você vai encontrar o solo B mais denso, menos denso? Lembre-se, o solo B está com um nível de compactação, pois passou-se um rolo compressor, comparadamente o amostra A. Perdão que eu estou falando solo A, solo B, mas entendam como uma amostra, ok? É o mesmo solo. Tudo bem? Então vamos lá. Amostra B. Densidade do solo. Minha massa seca, 305 gramas. Já vou colocar o valor direto, se você já sabe. Densidade do solo é massa seca pelo volume do solo. 305 gramas dividido pelo volume do solo. Quem já conhece que é de 200. Ok? 305 dividido por 200. 1,525 gramas por centímetro cúbico, ok? A cada sempre façam essas leituras quando finalizar. A cada 1 centímetro cúbico de solo, eu terei 1,525 gramas de solo, ok? Umidade gravimétrica, massa de água, 360 dividido por 305 aqui vai dar 55 gramas. 55 gramas de água. Massa seca, 305 gramas, ok? Relação de grama por grama. Então, dividem aí na calculadora de vocês. 55 por 305. Vai resultar em 0,1803 aproximadamente. Que isso aqui vai ser igual a 18,03%. Ó, vai comparando aí os valores que, quando finalizar, a gente faz a parte mais interpretativa. Vamos lá, umidade volumétrica. Lembre-se, 55 gramas de água é a mesma coisa que 55 centímetros cúbicos de água. Lembre-se, a densidade da água é igual a 1, o que quer me dizer que 1 grama de água será igual a 1 centímetro cúbico de água. Beleza? Então, 55 centímetros cúbicos dividido por 200 centímetros. Oh, perdão. Ah, não, tá certo, tá certo. 55 dividido por 200. Volume de água pelo volume de solo. Resultando aqui em 0,275 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Isso aqui vai me resultar multiplicado por 100 em 27,5%. E para finalizar, porosidade total. Lembra da fórmula reduzida? Não esqueça, sempre anote essas fórmulas, porque facilita depois. Densidade do solo dividido pela densidade das partículas. Vai ser 1 menos, que foi a densidade do meu solo? 1,525. Que vai ser a densidade das minhas partículas? 2,7. Então já vou colocar aqui o resultado direto, viu? 1,525 dividido por 2,7. 1 menos vai dar aproximadamente aí 0,43. Vou botar 5,2. Ok? Então vou botar aqui bem no cantinho aqui embaixo. 43,52%. Então a porosidade da amostra B foi 43,52%. Vamos entrar agora na parte interpretativa, ok? Então, se vocês imaginaram que a densidade do solo e a porosidade do solo seria alterada, ou melhor, seria aumentada em termos de densidade e reduzida em termos de porosidade total, seu raciocínio está ok. Se não, vamos agora destrinchar. Primeiro, vamos prezar aqui pelas umidades. Como você já sabe, umidades é teor de água, concentração de água dentro de um todo. Não necessariamente um solo compactado vai ter uma maior umidade ou menor umidade. É bem relativo. Se vocês analisarem, ele teve um acréscimo de aproximadamente aí 2%, né? Não, precisamente 2% na umidade volumétrica. Então, não foi algo exorbitante, relevante, até porque
não se sabe. Quando realizou o teste, pode ter ocorrido precipitações volumétricas ou chuvas antes da realização do mesmo, entende? Então, não é um fator, digamos assim, limitante. Ele não significa nada, porque fez um teste e aumentou em termos de umidade. Não necessariamente, beleza? E a densidade e a porosidade? Então, já sabemos que as umidades não teve interferência, beleza? E a densidade e a porosidade? Vamos lá. Você passou o rolo compressor. As partículas do solo começaram a sofrer um processo de compactação. Elas começaram a migrar por espaços porosos. Então, começou a reduzir o seu volume de poros. Tudo bem? Como você estava reduzindo o volume de poros, consequentemente, você vai afetar duas condições: densidade e porosidade. Como? Porosidade. Se você reduz a porosidade total do solo, se você reduz o volume de poros do solo, automaticamente você vai reduzir a porosidade total. Então, você colocou em um solo B um volume de poros menor que o solo A. Por isso que ele reduziu. A gente saiu de 48% para 43,52%, ou seja, você teve uma queda de 5%, pois as partículas do solo, ao sofrer pressão mecânica, começaram a ocupar esses espaços vazios, que a gente chama de volume de poros, ok? E a densidade do solo, vamos lá. Se você está reduzindo o espaço do solo, automaticamente a massa presente do mesmo vai se elevar. Lembre-se, densidade do solo é uma relação de massa por volume. Então, no meu solo B, dentro do meu mesmo volume de espaço, eu vou ter maior massa. Então, meu solo B se caracteriza como o solo mais denso. Você diminuiu os espaços de vazio, ou seja, você aumentou-se a massa dentro do mesmo espaço. É só você ler as fórmulas. O resultado das fórmulas. Dentro de 1 centímetro cúbico de solo, eu vou ter no solo B 1,525 gramas e no meu solo A eu vou ter 1,405 gramas. Ou seja, no mesmo espaço, um solo A, o solo B eu vou ser muito mais denso, entre aspas, muito mais pesado, e no solo A eu vou ser muito menos denso, um solo com uma característica mais leve. Não teve tantas diferenças, não teve, mas você viu que implicou-se nisso. Se a ação mecânica fosse mais intensiva, provavelmente a densidade do solo iria aumentar. Então a gente iria encontrar cada vez mais no mesmo espaço maior quantidade de partículas do solo. Então, se você tem um solo muito denso, você tem uma porosidade menor. Quanto menos denso o solo, maior a porosidade. Quanto mais denso o solo, menor a porosidade. Beleza? Ficou bem explicado? Vamos avançar agora para a próxima questão.